O CEO arrogante humilha a babá, mas semanas depois, ele chega mais cedo em casa e fica chocado quando vê o que a babá fez com seu filho. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O grito rasgou o silêncio do quarto amplo e elegante. Não um grito de brincadeira, mas um som agudo, sufocado, que gelou o sangue de Viviane Souza. Ela tinha acabado de entrar no quarto de Lucas, trazendo um copo de água, quando viu o menino de 5 anos com o rosto vermelho, os olhos arregalados de pavor, as pequenas mãos apertando a própria garganta. Lucas, o que foi, meu anjo? Viviane largou o copo que se espatifou no chão, mas ela nem notou. A urgência era outra. O menino tentava puxar o ar, mas um chiado terrível era tudo o que saía. Ele estava ficando roxo. Viviane, com o coração disparado, agiu por instinto. Um instinto afiado por anos de responsabilidade precoce no orfanato. Em segundos, estava atrás de Lucas, passando os braços ao redor da cintura pequena dele. Lembrou-se do treinamento de primeiros socorros. Uma das poucas coisas úteis que aprendera e que agora poderia significar tudo. Com as mãos posicionadas corretamente, aplicou uma compressão forte e rápida para dentro e para cima. 1 vez, 2 vezes. Na terceira vez, um pequeno objeto escuro, uma peça de brinquedo, foi expelido da boca de Lucas e ele começou a tossir violentamente, o ar voltando aos seus pulmões em golfadas desesperadas. Lágrimas escorriam pelo seu rostinho pálido, enquanto ele se agarrava a Viviane, tremendo. Calma, meu bem, calma, já passou, respira fundo. Viviane o abraçava forte, sentindo o próprio corpo tremer de alívio, enquanto acariciava as costas dele. Nesse instante, a porta do quarto foi escancarada. Taimin Han surgiu, o rosto em pânico absoluto. Os olhos, geralmente tão controlados, estavam selvagens. Ele viu o filho nos braços da babá, o brinquedo no chão, a água espalhada. O que aconteceu aqui? A voz dele saiu áspera, carregada de medo. Viviane olhou para ele, ainda segurando Lucas, que soluçava baixinho. Ele se engasgou, Sr. Han, com uma pecinha do brinquedo, mas já está tudo bem. Ele conseguiu expelir. Taimin aproximou-se hesitante, os olhos fixos no filho. Quando viu que Lucas realmente respirava, embora assustado, uma onda de emoção pareceu atingi-lo. Ele se ajoelhou, a postura rígida desmanchando-se por um momento. Lucas, meu filho. Ele estendeu a mão e tocou o cabelo do menino, a voz embargada. Então ergueu o olhar para Viviane e pela primeira vez ela viu algo além da frieza habitual. Era gratidão, pura e intensa. Você o salvou. Obrigado. A palavra soou quase como um sopro, mas carregada de um peso imenso. Aquele momento de vulnerabilidade passou rápido. Logo, a compostura de Taimin começou a retornar, mas algo havia mudado no ar. Algumas semanas antes, a vida de Viviane era bem diferente. Aos 19 anos, ela fechou para sempre os portões do orfanato em São Paulo, onde crescera. Sem família, sem ninguém no mundo a quem recorrer, carregava apenas uma pequena mala com seus pertences e um nó de ansiedade e esperança no peito. Precisava de um emprego, um lugar para morar, uma chance de construir uma vida com dignidade. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Entregou incontáveis currículos, gastando o pouco dinheiro que tinha com transporte e cópias. As respostas eram sempre negativas, ou pior, nem vinham. Preciso de uma oportunidade, ela pensava, olhando as vitrines de lojas chiques, sentindo-se invisível na multidão. A solidão era uma companheira constante. Foi então que viu o anúncio. Precisa-se de babá para a família no Morumbi, interna. Morumbi. O nome soava como outro planeta. Mesmo assim, anotou o número. Ligou, a voz trêmula. Conseguiu uma entrevista. No dia marcado, vestiu sua melhor roupa, uma calça jeans escura e uma blusa simples, mas limpa. A mansão dos Han era impressionante.
cercada por muros altos e um jardim que parecia uma pintura. Sentiu-se pequena e deslocada. Foi recebida pela governanta Dona Célia, uma mulher de meia idade, com um olhar severo e poucas palavras. A senhora Han irá recebê-la em breve, disse, indicando uma cadeira desconfortável em um hall de entrada frio e luxuoso. Verônica Han surgiu minutos depois. Era elegante, vestida de forma impecável, os cabelos perfeitamente arrumados. Seu olhar era analítico, quase cortante. Viviane Souza, certo? Sim, senhora, Viviane respondeu, tentando controlar o nervosismo. Você é muito jovem. Verônica constatou, a voz sem emoção. E o anúncio pedia referências. Você as tem? Viviane engoliu em seco. Senhora Han, eu cresci em um orfanato. Lá, cuidei de muitas crianças menores. Sei ser responsável, atenta. Posso não ter uma carta de referência formal, mas tenho a experiência da vida. Nesse momento, Taimin Han entrou na sala. Ele era alto, a postura ereta, o terno caro ajustado ao corpo. Seus olhos escuros pararam em Viviane com uma intensidade que a fez se encolher por dentro. Ele não disse nada por um momento, apenas a observou. Um orfanato? Taimin finalmente falou, a voz grave, com um leve sotaque coreano. Havia um tom de desprezo mal disfarçado. E você acha que cuidar de crianças em um orfanato a qualifica para cuidar do meu filho em minha casa? A pergunta foi direta, quase uma ofensa. Viviane sentiu o rosto esquentar. Senhor Han, eu sei que as circunstâncias são diferentes, mas eu aprendi desde cedo o que é responsabilidade, e eu preciso muito deste trabalho. Garanto que vou me dedicar totalmente ao Lucas. Verônica olhou para o marido, depois para Viviane novamente. Havia uma longa pausa. Precisamos de alguém imediatamente. Lucas não pode ficar desassistido. Ela parecia ponderar. Daremos a você uma semana de experiência. Se não nos agradar, estará dispensada, sem discussões. O alívio que Viviane sentiu foi tão grande que quase a fez chorar. Sim, senhora, muito obrigada. Não vou decepcioná-los. Taimin ainda a olhava com desconfiança. Esperamos que não, ele disse, a voz fria. Qualquer deslize, por menor que seja, e você estará fora. E assim, Viviane Souza começou a trabalhar na mansão dos Han. Mal sabia ela que salvar Lucas de um engasgo seria apenas o começo de uma história que mudaria sua vida e a daquela família para sempre. Os primeiros dias de Viviane na mansão dos Han foram um exercício constante de observação e cautela. Após o susto imenso com o engasgamento de Lucas, uma espécie de trégua pareceu se instalar, especialmente por parte de Taimin Han, cujo olhar de gratidão, mesmo que breve, ficou gravado na memória dela. No entanto, a atmosfera geral da casa continuava pesada, quase opressora. Seu pequeno quarto nos fundos, embora limpo e funcional, parecia a milhas de distância da opulência dos cômodos principais, um lembrete constante de sua posição. Dona Célia, a governanta, era uma sombra constante e crítica. Seus dias começavam com uma lista de instruções detalhadas, transmitidas por ela com uma formalidade gélida. Bom dia, Viviane. Dona Célia a cumprimentou na manhã seguinte ao incidente, a voz neutra, sem qualquer menção ao ocorrido. O café da manhã de Lucas deve ser servido às 7h30 em ponto. Frutas frescas, iogurte natural sem açúcar e um pão pequeno com geleia de amora. A senhora Han faz questão que ele não consuma nada industrializado. Entendido, Dona Célia, Viviane respondeu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. E lembre-se, a governanta continuou, os olhos percorrendo Viviane da cabeça aos pés. A discrição nesta casa é fundamental. O que você vê, o que você ouve, permanece aqui dentro. Os Han valorizam muito a privacidade. Eu compreendo perfeitamente, Viviane assegurou. Cada tarefa, por menor que fosse, parecia ser supervisionada. Um brinquedo fora do lugar,
Um atraso de 5 minutos no horário do banho de Lucas, e o olhar reprovador de Dona Célia estava lá, silencioso, mas eficaz. Não havia espaço para erros, nem para familiaridades. Verônica Hahn, por sua vez, era uma presença elegante e distante. Suas conversas com Viviane eram poucas, mas sempre carregadas de uma autoridade inquestionável. Ela aparecia no quarto de Lucas em horários inesperados, os olhos atentos a cada detalhe. "Viviane", disse Verônica em uma tarde, enquanto observava a jovem ajudar Lucas com um quebra-cabeça. "Certifique-se de que ele não passe muito tempo com esses jogos eletrônicos. Prefiro que ele se dedique a atividades mais construtivas." "Sim, senhora Hahn. Temos passado a maior parte do tempo com livros e desenhos", Viviane respondeu, mostrando um livro de histórias ilustrado. Verônica examinou o livro com um olhar crítico. "Muito bem. E quanto à alimentação dele no almoço, Dona Célia passou as instruções?" "Sim, senhora. Legumes cozidos, frango grelhado e uma porção pequena de arroz integral." A matriarca dos Hahn, parecia satisfeita, mas seus olhos ainda mantinham uma reserva, uma desconfiança sutil que deixava Viviane constantemente em alerta. Era como se, apesar de ter salvo Lucas, ela ainda precisasse provar seu valor a cada instante. O próprio Lucas era um menino tímido, de olhos grandes e observadores. Nos primeiros dias, ele mal falava com Viviane, respondendo às suas perguntas com monossílabos ou apenas balançando a cabeça. Passava horas imerso em seus brinquedos, criando mundos imaginários onde parecia se sentir mais seguro. Viviane, lembrando-se de sua própria infância solitária, tentava se aproximar com paciência e delicadeza. Não o forçava a conversar, mas estava sempre por perto, oferecendo um sorriso, um comentário gentil sobre seus desenhos ou uma ajuda discreta quando ele se frustrava com algum brinquedo. "Você gosta de dinossauros, Lucas?" ela perguntou um dia, vendo-o alinhar uma coleção de miniaturas coloridas. Ele olhou para ela, surpreso por um instante, e depois confirmou baixinho com a cabeça. "Eu também acho eles muito interessantes." Viviane continuou, sentando-se no tapete a uma distância respeitosa. "Qual o seu preferido?" Lucas hesitou, depois apontou para um tiranossauro rex verde. "Ele é o mais forte", sussurrou, quase inaudível. "É mesmo?" Viviane sorriu. "Ele parece muito corajoso." Pequenos momentos como esse eram como frestas de luz na rotina formal da mansão. Aos poucos, Lucas começou a se soltar. Um dia, ele lhe mostrou um desenho que fez de um sol sorridente. Em outro, perguntou se ela poderia ler sua história favorita antes de dormir. Uma história que ele já sabia de cor, mas que parecia ganhar um novo encanto na voz suave de Viviane. Taimin Hahn continuava sendo uma figura enigmática. Ele saía cedo para o trabalho e voltava tarde, muitas vezes quando Lucas já estava dormindo. Nas raras ocasiões em que se cruzavam, ele era educado, mas distante. O agradecimento emocionado no dia do engasgo parecia pertencer a outra pessoa, a um pai desesperado, não ao CEO frio e calculista que ele demonstrava ser no dia a dia. Seus olhares para Viviane ainda eram carregados de uma avaliação silenciosa, como se duvidasse que alguém com sua origem humilde pudesse realmente ser competente para uma responsabilidade tão grande. A humilhação que ela sentira durante a entrevista inicial, quando ele questionou sua capacidade, ainda estava no ar, mesmo que de forma mais sutil. Ele não era cruel, mas sua indiferença e a clara distância social que ele mantinha eram à sua maneira dolorosas. Viviane sentia a pressão constante. Sentia falta de conversas reais, de um olhar amigo, mas cada vez que Lucas sorria para ela ou segurava sua mão com confiança, ela encontrava forças para continuar. Aquele menino tímido, cercado de luxo, mas carente de uma afeição mais real,
começava a se tornar o centro do seu novo e complicado mundo. Ela estava determinada a ser a melhor babá que Lucas poderia ter, não apenas para manter o emprego, mas porque, no fundo, começava a se importar de verdade com ele. As semanas foram se transformando em meses, e com elas, a dinâmica entre Viviane e o pequeno Lucas Hahn começou a mudar de forma notável. A timidez inicial do menino deu lugar a uma confiança crescente, e a presença de Viviane tornou-se um ponto de luz em seu dia a dia estruturado e muitas vezes solitário. Uma manhã, enquanto Viviane arrumava os brinquedos espalhados pelo quarto de Lucas, ele se aproximou em silêncio, segurando um de seus bonecos de super-herói com a pintura um pouco desgastada pelo uso. Vivi, ele chamou baixinho, usando o apelido carinhoso que ele mesmo criara para ela. Era a primeira vez que ele a chamava assim, e o coração de Viviane se aqueceu. Oi, Lucas, o que foi, querido? Ela perguntou, virando-se para ele com um sorriso suave. Ele estendeu o boneco. O braço dele está mole. Você acha que pode consertar? Havia uma urgência genuína em seus olhinhos. Viviane pegou o boneco com cuidado. Deixa eu ver. Acho que podemos dar um jeito nisso, sim. Ela examinou o encaixe do braço. Vou precisar de uma cola especial. Vou pedir para Dona Célia. Enquanto isso, que tal a gente desenhar o seu herói em uma aventura nova? O rosto de Lucas se iluminou. Sim, uma aventura na selva. E assim, sentados no chão do quarto, eles passaram a próxima hora desenhando, com Lucas narrando com entusiasmo as peripécias do seu herói. Agora com Viviane como sua ouvinte mais atenta e participante. Ele não apenas falava mais, como também buscava a opinião dela, os seus elogios, o seu sorriso. A dedicação de Viviane ia além das tarefas estipuladas. Ela percebia os pequenos sinais em Lucas. Quando ele estava mais quieto, ela sabia que algo o preocupava. Quando seus olhos brilhavam de um jeito diferente, ela sabia que ele tinha uma novidade para contar. Ela aprendeu a gostar do chá de camomila que ele tomava antes de dormir, só para lhe fazer companhia. Começou a inventar histórias mirabolantes na hora do banho, transformando a banheira em um oceano cheio de criaturas marinhas imaginárias, fazendo Lucas gargalhar com gosto. Vivi, você acha que o papai vai chegar hoje para me dar boa noite? Lucas perguntou certa noite, já de pijama, enquanto Viviane ajeitava seus lençóis. A pergunta era recorrente e a resposta quase sempre a mesma. Viviane sentiu um aperto no peito. Eu não sei, meu amor. O papai trabalha muito, você sabe, mas se ele chegar, tenho certeza que virá te ver. Ela tentava ser honesta, mas sem tirar a esperança do menino. Ele nunca tem tempo, Lucas murmurou, a voz embargada, abraçando seu urso de pelúcia com força. Viviane sentou-se na beirada da cama e afagou seus cabelos. Mas eu estou aqui com você. E podemos ler aquela história do dragão que você tanto gosta, que tal? Ele abriu um pequeno sorriso. A do dragão que faz cócegas. Essa mesma, ela confirmou pegando o livro. A ausência de Tai Min Han era uma constante. Quando ele estava em casa, suas conversas com Lucas eram breves, quase formais. Boa noite, filho, apressado, um afago rápido na cabeça. Viviane via a ansiedade nos olhos de Lucas antes dessas raras aparições e a decepção sutil depois. Verônica também mantinha uma certa distância emocional do filho, preocupada com horários, etiquetas e o desempenho dele em suas aulas particulares, mas raramente se permitindo momentos de pura brincadeira ou afeto descontraído. Um dia, durante um passeio no enorme jardim da mansão, começou a chover forte de repente. Lucas, que tinha um medo particular de trovões, paralisou, os olhos arregalados. Vivi, estou com medo, ele gritou, agarrando-se à mão dela. Viviane o abraçou forte. Calma, meu anjo. É só chuva e uns barulhos lá longe. Não vai nos pegar aqui. Ela olhou ao redor e viu uma pequena estufa de jardinagem abandonada. Olha, vamos correr para aquela casinha ali. Vai ser nosso esconderijo secreto contra a tempestade. Correram de mãos dadas na chuva,
rindo, e se abrigaram na estufa. Lá dentro, o som dos pingos no telhado de vidro criava uma melodia suave. Viviane começou a contar uma história improvisada sobre um esquilo valente que não tinha medo de tempestades, e logo Lucas estava encantado, o medo esquecido. Quando a chuva passou, ele olhou para Viviane com uma admiração que encheu o coração dela de ternura. "Você não tem medo de nada, Vivi?" ele perguntou, os olhos brilhando. "Às vezes eu tenho medo também, Lucas", ela confessou com sinceridade. "Mas quando estamos juntos, o medo fica menor, não acha?" Ele concordou com entusiasmo. "Sim, fica bem pequenininho." Com o tempo, Lucas passou a ver Viviane não apenas como sua babá, mas como sua confidente, sua protetora, a pessoa que lhe oferecia um afeto constante e seguro. Ele contava a ela seus sonhos, seus pequenos segredos de criança, suas tristezas e alegrias. Era com ela que ele queria comemorar quando aprendia uma palavra nova em inglês, ou quando conseguia montar um quebra-cabeça difícil. Para Viviane, aquele menino de olhos tristes estava se tornando a família que ela nunca teve. O amor que sentia por ele era puro e profundo, preenchendo um vazio que ela carregava desde sempre. Cuidar de Lucas dava um novo significado à sua vida, uma razão para sorrir todos os dias, mesmo na frieza daquela mansão imponente e na indiferença calculada de seus patrões. Ela finalmente sentia que pertencia a algum lugar, ou melhor, a alguém. A tarde estava ensolarada e o vasto jardim da mansão dos Han convidava à brincadeira. Lucas, com sua energia infantil transbordando, corria atrás de uma borboleta azul que parecia zombar de suas tentativas de alcançá-la. Viviane o seguia de perto, o sorriso dele aquecendo seu coração. Nos últimos meses, a confiança entre eles havia se solidificado, transformando a relação de babá e criança em algo muito mais profundo, um laço de afeto genuíno. "Vivi, olha, ela pousou ali!" Lucas apontou para um canto mais afastado do jardim, onde a vegetação era um pouco mais densa e um antigo laguinho ornamental, agora meio abandonado e com a água escura, marcava o limite da área mais cuidada. "Cuidado, Lucas, não chegue muito perto da beirada, pode ser escorregadio", Viviane alertou, apressando o passo para acompanhá-lo. O menino, na excitação do momento, não deu muita atenção. Ele se aproximou da borda de pedras do laguinho, escorregadias pelo limo acumulado. A borboleta voou novamente e Lucas, em um movimento rápido para tentar pegá-la, desequilibrou-se. Viviane viu tudo em câmera lenta. O pezinho dele escorregando na pedra lisa, o corpo pequeno tombando para frente e o grito assustado que ele deu ao cair na água escura e rasa do lago. "Lucas!" O grito de Viviane cortou o ar. Sem pensar duas vezes, ela correu e pulou no laguinho atrás dele. A água não era funda, batia um pouco acima de seus joelhos, mas Lucas havia caído de mau jeito e engolido um pouco da água suja, tossindo e se debatendo, o pânico estampado em seu rosto. Uma das pedras da borda parecia ter raspado sua testa na queda. Viviane o alcançou em 2 braçadas, levantando-o. "Calma, meu anjo, estou aqui. Consegui te pegar." Ela o segurou firme, enquanto ele se agarrava a ela, tremendo e chorando. "Você está bem. Só se molhou um pouco e levou um susto." Ela o carregou para fora do laguinho, o coração ainda batendo descontrolado no peito. Sentou-se na grama, examinando-o. Havia um corte pequeno na testa dele, sangrando um pouco, e ele estava encharcado e assustado, mas parecia bem, apesar do susto. "Está doendo, Vivi." Ele soluçou, apontando para a testa. "Eu sei, meu amor. Vamos entrar agora mesmo, limpar isso e cuidar de você. Vai ficar tudo bem." Ela o tranquilizava, a voz embargada pela adrenalina e pelo alívio. Foi nesse momento que Tae-min Han apareceu. Ele vinha do escritório, que tinha uma janela com vista para aquela parte do jardim, e provavelmente ouvira os gritos. Sua expressão era indecifrável ao ver a cena. Viviane, encharcada, sentada na grama com Lucas no colo,
também molhado, chorando e com um filete de sangue escorrendo pela testa. O que aconteceu aqui? A voz de Taimin era controlada, mas havia uma urgência nela. Viviane ergueu os olhos para ele. Lucas escorregou e caiu no laguinho, Sr. Han. Ele bateu um pouco a testa, mas acho que está bem, só levou um grande susto. Taimin se aproximou rapidamente, ajoelhando-se na frente deles. Seus olhos examinaram Lucas com preocupação. Depois se fixaram no corte na testa do menino. Com uma delicadeza surpreendente, ele afastou os cabelos molhados da testa de Lucas. Meu filho, ele murmurou, a voz rouca. Ele olhou para Viviane, e desta vez, a gratidão em seus olhos era ainda mais profunda do que da outra vez, no incidente do engasgamento. Havia também um respeito que ela nunca tinha visto antes. Você o tirou de lá? Sim, senhor, eu estava perto. Ela respondeu simplesmente. Obrigado, Viviane, ele disse, e o nome dela em seus lábios soou diferente, menos formal. De novo, você cuidou dele. De novo, você agiu rápido. Havia uma emoção contida em sua voz, uma sinceridade que a tocou profundamente. Ele parecia genuinamente abalado, a fachada de frieza costumeira rachada pela preocupação com o filho. Taimin pegou Lucas no colo com cuidado. Vamos entrar, precisamos limpar esse machucado e trocar essa roupa molhada. Ele se levantou e, antes de se virar, olhou novamente para Viviane. Você também está toda molhada. Vá se trocar. Peça a Dona Célia o que precisar. Enquanto Viviane observava Taimin se afastar levando Lucas, sentiu um misto de exaustão e uma estranha sensação de dever cumprido. Aquele homem, geralmente tão distante e imponente, havia mostrado um lado mais humano, mais vulnerável. E de alguma forma, ela sentia que o laço dela com aquela família, especialmente com Lucas, havia se tornado ainda mais forte. Mais tarde, depois que Lucas já estava limpo, medicado e dormindo tranquilamente em seu quarto, Taimin procurou Viviane. Ela estava em seu pequeno quarto, ainda um pouco abalada. Viviane? Ele bateu levemente na porta. Sr. Han, ela disse, surpresa ao vê-lo ali. Eu só queria agradecer novamente. Ele começou, parecendo um pouco sem jeito. Lucas está bem. O médico já o viu. Disse que o corte não foi grave, mas poderia ter sido pior. Se você não estivesse lá tão atenta... É meu trabalho cuidar dele, Sr. Han. Não, ele a interrompeu, a voz firme. É mais do que isso. Eu vejo como você cuida dele. Vejo como ele gosta de você. Ele fez uma pausa, como se medisse as palavras. Eu aprecio muito o que você faz pelo meu filho. Aquelas palavras vindas de Taimin Han significaram mais para Viviane do que ele poderia imaginar. Naquele momento, ela sentiu que talvez houvesse um pequeno espaço para ela naquela casa. Um espaço construído não pelo acaso, mas por seus atos de cuidado e coragem. As semanas que se seguiram ao acidente de Lucas no laguinho trouxeram uma nova dinâmica à mansão dos Han. A gratidão de Taimin, embora ainda expressa com sua habitual reserva, parecia ter diminuído um pouco da tensão no ar, pelo menos em relação a Viviane. Ele a cumprimentava com um breve aceno de cabeça e algumas vezes até arriscava um comentário breve sobre o progresso de Lucas. Verônica Han continuava observadora e controladora, mas até ela parecia um pouco menos rígida, talvez notando o quanto seu filho estava feliz e seguro sob os cuidados da jovem babá. Lucas, por sua vez, estava cada dia mais apegado a Viviane, compartilhando com ela seus segredos infantis e buscando seu consolo e alegria. No entanto, essa aparente tranquilidade começou a ser perturbada por pequenas coisas, quase imperceptíveis no início. Viviane começou a notar que Taimin Han passava mais tempo trancado em seu escritório, mesmo tarde da noite. Às vezes, quando ela passava pelo corredor, ouvia a voz dele alterada ao telefone, falando em coreano, a urgência em seu tom contrastando com a calma calculada que ele geralmente exibia.
Certa noite, Viviane acordou com sede e foi à cozinha buscar um copo de água. Ao passar pela sala de estar, que ficava próxima ao escritório de Taimin, ouviu vozes baixas, mas tensas. Eram Taimin e Verônica. Não podemos ceder, Taimin. Você sabe o que eles são capazes de fazer. Verônica dizia, a voz embargada, quase um sussurro desesperado. Eu sei, Verônica, eu sei. A voz de Taimin era grave, cansada. Mas eles não vão nos deixar em paz. Acharam que o tempo apagaria tudo, mas se lembraram de mim. E Lucas, nosso filho, eles não podem... Eles não se importam com nada disso. Só querem o que acham que lhes é devido. Viviane sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Recuou em silêncio, o copo de água esquecido. Aquelas palavras, carregadas de medo e um perigo não nomeado, plantaram uma semente de inquietação em sua mente. Quem eram eles? E o que queriam dos Han? Nos dias seguintes, Viviane ficou mais atenta. Notou homens desconhecidos, vestidos com ternos escuros e com olhares frios, que por vezes acompanhavam Taimin até a porta da mansão em carros pretos e vidros escuros. Não entravam, mas a presença deles era intimidadora. Dona Célia também parecia mais nervosa do que o habitual. Seus lábios finos, frequentemente comprimidos em uma linha tensa. A curiosidade de Viviane, misturada a uma preocupação crescente, especialmente por Lucas, a deixava em estado de alerta. Ela não queria se intrometer, mas o medo de que algo ruim pudesse acontecer àquela família, e principalmente ao menino que ela tanto amava, era mais forte. Numa tarde de sábado, Verônica e Taimin saíram para um evento social, algo raro ultimamente. Lucas estava tirando sua soneca da tarde, e Dona Célia havia se retirado para seus aposentos. A mansão estava silenciosa. Viviane decidiu procurar um livro de arte mais antigo que Verônica havia mencionado certa vez, pensando que poderia dar novas ideias para os desenhos de Lucas. Verônica havia dito que estaria em uma das estantes do escritório de Taimin, um cômodo que Viviane raramente acessava. Com hesitação, ela entrou no escritório. Era um ambiente sóbrio, dominado por uma grande mesa de madeira escura e estantes repletas de livros técnicos e de negócios. Enquanto procurava o livro de arte, seus olhos percorreram a sala. Em um canto mais discreto, atrás de uma fileira de enciclopédias, ela notou uma pequena reentrância na parede, quase como se um cofre estivesse ali, mas mal disfarçado por uma placa de madeira solta. Movida por um impulso que ela mesma não conseguiu explicar, uma sensação de que ali poderia estar a resposta para a atenção que estava na casa, Viviane se aproximou. A placa de madeira cedeu facilmente ao toque. Atrás dela não havia um cofre, mas uma caixa de metal simples, sem tranca. Com o coração batendo forte, ela pegou a caixa, sentou-se no chão e a abriu. Dentro havia vários documentos amarelados pelo tempo, fotografias e alguns recortes de jornais internacionais. Começou a examinar o conteúdo, e o que viu a deixou gelada. Os documentos, muitos deles em inglês e coreano, que ela mal compreendia, continham nomes de empresas de fachada, registros de transações financeiras vultosas para paraísos fiscais e o que pareciam ser plantas de navios de carga. As fotografias mostravam um Taimin Han muito mais jovem, ao lado de homens com aparência perigosa, em cenários que não lembravam em nada o mundo corporativo. Os recortes de jornais falavam de uma rede criminosa internacional envolvida em contrabando e lavagem de dinheiro, desmantelada anos atrás, mas cujos líderes nunca haviam sido todos capturados. Um dos nomes mencionados nos artigos coincidia com um que ela vira em um dos documentos da caixa, associado a Taimin. Viviane sentiu o ar faltar. As mãos tremiam enquanto ela folheava aqueles papéis. O homem que ela conhecia como o pai de Lucas, o CEO bilionário, tinha um passado obscuro, um envolvimento com criminosos perigosos. Aquele era o segredo que pairava sobre a mansão Han, a razão do medo nos sussurros de Verônica, da tensão constante de Taimin.
Ela fechou a caixa, as revelações girando em sua mente. O que faria com aquela informação? O medo se instalou em seu peito. Um medo frio e paralisante. Medo por Lucas, por ela mesma, e uma confusão imensa sobre o homem que, apesar de tudo, havia lhe mostrado lampejos de humanidade. Viviane recolocou a caixa de metal no esconderijo atrás dos livros, as mãos trêmulas e a mente em um turbilhão. As imagens dos documentos, os nomes, as fotografias, tudo se misturava em um pesadelo real. O medo era uma presença fria em seu peito, um medo que se intensificava cada vez que olhava para o pequeno Lucas, tão inocente e alheio à escuridão que parecia cercar sua família. Nos dias que se seguiram, Viviane lutou para manter uma aparência de normalidade, mas era quase impossível. Seu sorriso para Lucas era genuíno, seu carinho por ele inabalável, mas a preocupação estava lá. Ela se sobressaltava com barulhos inesperados e observava Tae-min Han com uma nova e temerosa curiosidade. Ele, por sua vez, com a intuição afiada de quem vive sob constante pressão, começou a notar a mudança sutil no comportamento da babá de seu filho. Certa noite, depois que Lucas já dormia, Tae-min encontrou Viviane na copa, olhando fixamente para uma xícara de chá intocada. Viviane, ele chamou, a voz mais suave do que o habitual. Você parece preocupada ultimamente. Aconteceu alguma coisa? Ela ergueu os olhos, surpresa pela abordagem direta. Por um instante, pensou em negar, em inventar uma desculpa qualquer. Mas o peso do segredo era esmagador, e a lembrança dos perigos que aqueles documentos sugeriam a impulsionou. Senhor Han, ela começou, a voz um pouco instável. Eu preciso perguntar uma coisa, sobre o seu passado. Tae-min ficou tenso. Seus olhos escuros se fixaram nos dela, a expressão endurecendo. O que você quer dizer com isso? Acidentalmente, eu vi alguns documentos no seu escritório. Ela confessou, sentindo o rosto corar, mas sustentando o olhar dele. Coisas que me deixaram muito assustada. Um silêncio pesado preencheu o pequeno espaço. Tae-min não desviou o olhar, mas Viviane pôde ver uma sucessão de emoções cruzando seu rosto. Surpresa, raiva contida e, finalmente, uma profunda e amarga resignação. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto de cansaço que ela nunca ouvira fazer. Eu imaginei que este dia chegaria, ele disse a voz baixa, quase um sussurro. Ele se encostou na bancada, parecendo subitamente mais velho, mais vulnerável. Sente-se, Viviane. Acho que lhe devo uma explicação. Ela se sentou, o coração batendo forte contra as costelas. Verônica Han entrou na copa naquele momento, provavelmente atraída pelas vozes. Ao ver a tensão no ambiente e o rosto do marido, ela parou. Tae-min, o que está acontecendo? Ela sabe, Verônica, ele respondeu olhando para a esposa. Viviane descobriu sobre o passado. Verônica empalideceu, levando a mão à boca. Seus olhos encontraram os de Viviane, cheios de um medo indisfarçável. Tae-min respirou fundo. Quando eu era muito mais jovem, na Coreia, fiz escolhas erradas. Envolvi-me com pessoas perigosas, gente que opera nas sombras do mundo dos negócios. Eu era ambicioso, imprudente, e entrei em uma rede que fazia coisas ilegais, contrabando, lavagem de dinheiro. Ele falava com dificuldade, a vergonha evidente em sua voz. Eu queria sair, tentei me afastar por muitos anos. Construí uma vida nova aqui no Brasil, uma empresa legítima. Pensei que tinha deixado tudo para trás. Mas eles não esqueceram, não é? Viviane perguntou baixinho, lembrando-se da conversa que ouvira. Tae-min confirmou com um aceno lento. Não. Recentemente, eles me procuraram. Querem que eu volte a cooperar. Querem usar minha empresa, minha estrutura, para as operações deles. E se o senhor se recusar? Viviane sentiu um arrepio. Eles ameaçaram. Verônica interveio, a voz trêmula. Ameaçaram nossa família. Ameaçaram o Lucas.
A menção ao nome do filho fez seus olhos se encherem de lágrimas. O líder deles, Taimin, continuou, apertando o maxilar. É um homem chamado Marcelo Azevedo, um brasileiro. Ele era um conhecido há muitos anos. Alguém que eu pensei que tinha ficado no passado. Mas ele ressurgiu, mais perigoso do que nunca, e está determinado a me usar. Marcelo é implacável, disse Verônica. O medo em sua voz era enorme. Ele não se importa com quem machuca para conseguir o que quer. Ele se deleita com o poder que tem sobre as pessoas. Viviane olhou de um para o outro, o horror da situação começando a se assentar completamente. O homem que ela admirava secretamente por sua força e inteligência, o pai do menino que ela amava como se fosse seu, estava preso em uma teia perigosa, um pesadelo do qual não conseguia escapar. Estamos sendo chantageados, Viviane, Taimin confessou, a voz carregada de desespero. Eles querem que eu facilite uma grande operação para eles. Se eu não fizer, as consequências para Lucas, eu não posso nem pensar. Ele cobriu o rosto com as mãos por um momento. A imagem do executivo frio e controlado, desmoronando completamente. Nós não sabemos o que fazer. Verônica soluçou, aproximando-se do marido e colocando uma mão em seu ombro. Vivemos com esse medo constante. Viviane sentiu compaixão por eles, apesar do choque inicial. Viu o medo genuíno nos olhos de ambos, o amor desesperado pelo filho. Seu próprio medo persistia, mas agora estava misturado com uma vontade feroz de proteger Lucas. Aquele menino não merecia viver sob uma ameaça tão terrível. Viviane começou sem saber o que dizer. O peso daquela confissão era enorme. Ela entendia agora a tensão na casa, os olhares assustados, as conversas sussurradas. A família Han estava em um perigo muito real, e de alguma forma ela agora fazia parte daquele segredo perigoso. A noite que se seguiu à confissão de Taimin e Verônica foi a mais longa da vida de Viviane. Deitada em sua cama, no quarto silencioso nos fundos da mansão, ela revivia cada palavra, cada expressão de medo nos rostos dos seus patrões. O sono não vinha. As informações sobre Marcelo Azevedo, a chantagem, o passado criminoso de Taimin e, acima de tudo, a ameaça que pairava sobre o pequeno Lucas giravam em sua mente como um carrossel desgovernado. O medo era um nó frio em seu estômago, mas por baixo dele uma chama de determinação começava a arder. Ela não era uma heroína de filme. Era apenas uma jovem que havia encontrado um lar e um amor inesperado na figura daquele menino. E ela não podia, não iria ficar parada enquanto ele corria perigo. Ao amanhecer, com olheiras profundas, mas uma resolução firme no olhar, Viviane tomou sua decisão. Depois de deixar Lucas aos cuidados de Dona Célia para o café da manhã, uma tarefa que se tornou quase automática, mas que hoje tinha um peso diferente, ela procurou por Taimin e Verônica. Encontrou-os na biblioteca, uma sala raramente usada, sentados em poltronas opostas. A tensão entre eles era como uma névoa densa. Pareciam não ter dormido também. Senhor Han, Senhora Han, Viviane começou, a voz surpreendentemente firme, apesar do tremor em suas mãos. Ambos ergueram os olhos, a surpresa estampada em seus rostos cansados. Eu pensei muito sobre o que vocês me contaram ontem à noite. Ela continuou aproximando-se. Sobre o senhor Marcelo Azevedo, sobre as ameaças. Viviane, nós entendemos se você estiver assustada, Taimin disse rapidamente levantando-se. Nós não esperamos que você... Eu estou assustada, Viviane o interrompeu, e pela primeira vez viu um lampejo de compreensão no olhar dele. Mas eu não vou a lugar nenhum. Eu quero ajudar vocês. Quero ajudar a proteger o Lucas. Verônica levou a mão ao peito, os olhos se enchendo de lágrimas. Oh, Viviane, você não precisa fazer isso. É perigoso demais. Eu sei que é perigoso, Viviane afirmou, olhando diretamente para Verônica e depois para Taimin. Mas o Lucas, ele é como um irmão mais novo para mim.
Ou talvez o filho que eu nunca tive a chance de conhecer na minha própria história. Eu não posso simplesmente fingir que nada está acontecendo enquanto ele corre perigo. Se existe alguma coisa, qualquer coisa que eu possa fazer para ajudar, eu farei. Taimin olhou para a jovem babá com uma intensidade que ela nunca tinha visto. Havia admiração ali e uma gratidão tão profunda que parecia deixá-lo sem palavras. Ele trocou um olhar com Verônica, uma conversa silenciosa que pareceu durar uma eternidade. Nós não sabemos como agradecer, Viviane. Taimin finalmente disse, a voz embargada. Sua lealdade, sua coragem, é mais do que jamais poderíamos pedir. Não precisam agradecer, ela respondeu com simplicidade. Só me digam o que podemos fazer. Tem que haver um jeito de parar esse homem. Nós pensamos em ir à polícia, claro, disse Verônica, a voz ainda trêmula. Mas Taimin teme que Marcelo tenha informantes, que um passo em falso possa colocar Lucas em um perigo ainda maior. É verdade, Taimin confirmou, o rosto sombrio. Marcelo é ardiloso e tem tentáculos por toda parte. Ele construiu seu império sobre a corrupção e o medo. Uma denúncia formal, sem provas concretas e um plano sólido, poderia ser desastrosa. Viviane ponderou por um momento. Mas se conseguíssemos provas, algo que o incriminasse de forma definitiva, e se encontrássemos alguém na polícia que fosse de confiança, alguém que não estivesse no bolso dele? Taimin a encarou, surpreso pela lógica e pela coragem da sugestão. Isso seria ideal. Mas como conseguir essas provas? E como encontrar um policial em quem confiar? Eu não sei exatamente como, Viviane admitiu. Mas eu posso observar, posso escutar. Eu sou apenas a babá. Ninguém suspeitaria de mim. Talvez eu possa ouvir algo, ver algo que vocês não podem. A ideia começou a tomar forma. Era arriscada, extremamente perigosa, mas era a primeira centelha de esperança que eles tinham em muito tempo. Você ficaria em uma posição muito vulnerável, Viviane. Taimin alertou, o tom preocupado. Eu sei dos riscos, ela reiterou. Mas ficar parada sem fazer nada é um risco ainda maior para o Lucas. Ela poderia ser nosso elo com o exterior, Taimin. Verônica disse, a voz ganhando uma nova firmeza. Alguém que pode se mover com mais discrição. Se conseguirmos identificar um contato seguro na polícia, Viviane poderia ser a pessoa a fazer essa ponte. E assim, naquela biblioteca silenciosa, um plano começou a ser traçado. Um plano frágil, construído sobre o medo e a coragem, mas unido por um propósito comum: proteger Lucas e desmascarar Marcelo Azevedo. Viviane manteria sua fachada de babá, seus olhos e ouvidos atentos a qualquer detalhe que pudesse ser útil. Taimin usaria seus recursos para tentar identificar um oficial de polícia íntegro e confiável, alguém fora do alcance da influência de Marcelo. O medo ainda estava presente, uma sombra constante em seus corações, mas agora havia também um senso de ação, uma determinação compartilhada. Viviane, a jovem órfã que buscava apenas um emprego para sobreviver, encontrava-se no centro de uma trama perigosa, disposta a arriscar tudo pela segurança do menino que havia conquistado seu coração. Os dias que se seguiram à decisão de Viviane de ajudar os Han foram carregados de uma tensão quase insuportável. Cada sombra parecia mais longa, cada barulho noturno uma ameaça em potencial. Taimin, com a ajuda de contatos discretos e antigos, buscava um fio de esperança, alguém na polícia que pudesse ser confiável o suficiente para enfrentar Marcelo Azevedo. Verônica tentava manter uma rotina para Lucas, mas seus olhos carregavam um medo constante. Viviane, por sua vez, dividia-se entre acalmar o pequeno e estar hipervigilante a qualquer sinal de perigo. Numa noite fria de inverno, quando a chuva batia forte contra as janelas da mansão, o impensável aconteceu. Viviane tinha acabado de colocar Lucas na cama, cantando uma canção de ninar suave para afastar os temores do menino em relação à tempestade. Você fica aqui comigo até eu dormir, Vivi? Lucas pediu,
a vozinha sonolenta agarrada ao seu ursinho. Claro, meu anjo. Não saio daqui, ela sussurrou, afagando seus cabelos. Minutos depois, quando a respiração de Lucas se tornou profunda e regular, Viviane ouviu um som que não pertencia à tempestade. Um barulho metálico vindo do andar de baixo, seguido por um baque surdo. Seu coração disparou. Ela se levantou devagar, tentando aguçar os ouvidos. Outro som, desta vez mais próximo, no corredor. Passos apressados, não eram os de Dona Célia, nem os dos patrões. O medo a envolveu como um manto gelado, mas a imagem de Lucas dormindo tranquilamente a impulsionou. Ela trancou a porta do quarto dele com o máximo de silêncio que conseguiu e correu para o próprio quarto, pegando o celular. Antes que pudesse pensar em para quem ligar, ouviu um grito abafado, a voz de Verônica. Sem hesitar, Viviane soube o que precisava fazer: proteger Lucas. Ela voltou para o quarto do menino, que, assustado com os barulhos, já estava sentado na cama, os olhos arregalados. Vivi, o que está acontecendo? Ele sussurrou tremendo. Shh, meu amor, vai ficar tudo bem, ela disse, tentando manter a voz calma, apesar do pânico que sentia. Vamos brincar de esconder, está bem? Um lugar bem secreto. Ela o pegou no colo e o levou para dentro do grande armário embutido. Um espaço que tinha um fundo falso, onde Verônica guardava álbuns de fotografia antigos. Um detalhe que Viviane descobrira por acaso. Colocou Lucas lá dentro, pedindo que ele ficasse o mais quieto possível. Não saia daqui por nada, Lucas. Promete para mim. Ela pediu, olhando nos olhos dele. Ele confirmou com a cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosas. Viviane deu um beijo em sua testa e fechou a porta do armário, deixando uma pequena fresta para ele respirar. Então, ela ouviu vozes rudes no corredor, cada vez mais perto. Eram homens, falando baixo, procurando por algo ou alguém. Ela saiu do quarto de Lucas, deixando a porta apenas encostada, e se deparou com 2 homens no corredor. Eles eram grandes, vestidos de preto, e não eram seguranças da casa. Olha o que temos aqui, um deles disse com um sorriso cruel ao vê-la. A babá. Onde está o menino? O outro perguntou a voz áspera. Viviane sentiu as pernas fraquejarem, mas se manteve firme. Ele não está aqui, saiu com os pais. Mentiu, rezando para que acreditassem. O primeiro homem riu. Não minta para nós, garota. Sabemos que o chefe e a mulher estão lá embaixo, fazendo um pequeno escândalo. Agora seja boazinha e nos diga onde está o pirralho. Antes que pudesse responder, ouviu um estrondo vindo da escada, seguido pela voz de Taimin gritando ordens para alguém. Os homens se entreolharam. Parece que nosso pessoal encontrou resistência, um deles comentou. Vamos acabar logo com isso. Ele avançou na direção do quarto de Lucas. Em um ato de puro desespero e coragem, Viviane se jogou na frente dele, bloqueando a passagem. Vocês não vão entrar aí! O homem a empurrou com força, fazendo-a cair no chão. Saia da frente, sua idiota! Enquanto ele tentava abrir a porta do quarto de Lucas, Viviane, caída, viu um pesado vaso de plantas no corredor. Com a adrenalina correndo solta, ela se arrastou, pegou o vaso e, com toda a força que tinha, atirou-o contra as pernas do homem que estava mais perto da porta. Ele gritou de dor e cambaleou, dando a Viviane o tempo que precisava. Ela se levantou rapidamente e, no instante em que o segundo homem se virou para ela, surpreso, ela o chutou com força na virilha. Ele dobrou-se, gemendo. Ela não esperou para ver mais. Correu para a escada de serviço, gritando por Taimin, rezando para que ele estivesse bem, para que alguém pudesse deter aqueles criminosos. Encontrou Taimin no hall de entrada, lutando com um terceiro invasor. Verônica estava encolhida perto da porta da cozinha, o rosto pálido de terror. Chame a polícia, Verônica! Taimin gritou ao ver Viviane. Eles estão atrás do Lucas. Viviane não pensou 2 vezes. Enquanto Verônica pegava o telefone, trêmula, Viviane viu que o homem com quem Taimin lutava estava quase conseguindo imobilizá-lo.
Ela agarrou uma estatueta de metal pesada de uma mesa próxima e, sem hesitar, golpeou o invasor na cabeça. Ele caiu desacordado. O som de sirenes começou a se aproximar, distante, mas crescendo. Os 2 homens que Viviane havia enfrentado no andar de cima desceram as escadas correndo, provavelmente alertados pelo barulho. Ao verem o companheiro caído e ouvirem as sirenes, hesitaram por um instante, depois deram meia volta e fugiram pela porta dos fundos, por onde provavelmente haviam entrado. O perigo imediato havia passado. Taimin correu para abraçar Verônica, ambos tremendo. Viviane subiu as escadas correndo, o coração na boca até o quarto de Lucas. Abriu a porta do armário. "Lucas, meu amor, já passou", ela disse, a voz embargada. O menino saiu do esconderijo, os olhos vermelhos de chorar, e se jogou nos braços dela, soluçando. "Vivi, eu tive tanto medo." "Eu sei, meu anjo, eu sei, mas você está seguro agora. Eu estou aqui." Ela o abraçou com força, sentindo o alívio percorrer seu corpo em ondas. Salvara Lucas mais uma vez. Enfrentara o perigo de frente, e agora só queria que aquele pesadelo terminasse. A mansão dos Han, normalmente um santuário de silêncio e ordem, transformou-se em um centro de atividade policial nas horas que se seguiram à tentativa de invasão. Luzes piscantes de viaturas cortavam a escuridão da noite chuvosa, e o som de rádios, comunicadores e passos apressados preenchia os corredores antes tão quietos. Lucas, exausto, mas seguro, finalmente adormecera no colo de Verônica, que o segurava como se sua vida dependesse disso, enquanto Taimin, com o rosto pálido e marcado pela tensão, respondia às perguntas dos policiais. Viviane, enrolada em um cobertor que Dona Célia lhe trouxera, contou sua história a uma detetive de olhar atento e voz calma chamada Inspetora Silva. Ela descreveu os homens, o que diziam, como agiam, e a maneira como tentou proteger Lucas. A inspetora ouvia com paciência, fazendo perguntas precisas, e Viviane notou um respeito crescente em seu olhar, enquanto a jovem babá detalhava os momentos de terror. "Você foi incrivelmente corajosa, Viviane", disse a inspetora Silva ao final do relato. Sua descrição dos invasores e sua ação rápida em proteger o menino, e até mesmo em ajudar o Sr. Han, foram fundamentais. Um dos homens que você descreveu, o que você atingiu com o vaso, foi pego tentando fugir do perímetro da casa com um ferimento na perna. Ele já está sob custódia. Um pequeno alívio percorreu Viviane. Pelo menos um deles não escaparia. Taimin, ao ouvir isso, aproximou-se. "Inspetora, essa jovem, ela salvou meu filho 2 vezes antes desta noite, e hoje ela arriscou a própria vida por ele, por nós. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão." Seus olhos encontraram os de Viviane, e a emoção ali era tão intensa, tão sincera, que a fez desviar o olhar, constrangida. "Sr. Han", a inspetora Silva continuou, "precisamos de toda a informação que o senhor puder nos fornecer sobre Marcelo Azevedo. Acreditamos que esta invasão esteja diretamente ligada a ele. O homem que prendemos já começou a falar, e o nome de Azevedo surgiu. Era o momento que Taimin esperava e temia. Olhou para Verônica, que concordou com um misto de medo e determinação. Olhou para Viviane, que lhe deu um pequeno, mais firme aceno de encorajamento. A coragem daquela jovem, que não tinha nada a ver com seus erros do passado, mas que se colocara na linha de frente para proteger sua família, deu-lhe a força que precisava. "Eu contarei tudo, inspetora", Taimin disse com firmeza. "Tudo o que sei sobre Marcelo Azevedo desde o início. Tenho documentos, registros. Eu estava sendo chantageado. Ele ameaçou meu filho." Nos dias seguintes, a mansão permaneceu sob proteção policial discreta. Taimin passou horas com a inspetora Silva e sua equipe, fornecendo um depoimento detalhado, entregando os documentos que Viviane havia encontrado e outros que ele mantinha guardados, provas de suas transações passadas e das recentes ameaças de Marcelo.
Viviane também foi chamada para ajudar a identificar outros possíveis associados de Azevedo em fotografias que a polícia possuía. É incrível, Vivi, Lucas disse um dia, enquanto ela o ajudava a desenhar. Desde a invasão, ele não saía do lado dela. Você é tipo uma super-heroína dos filmes. Viviane sorriu, beijando o topo da cabeça dele. Eu só fiz o que precisava ser feito para te proteger, meu amor. Mas você enfrentou os homens maus, ele insistiu, os olhos cheios de admiração. A investigação avançava rapidamente. Com o testemunho de Taimin, as provas documentais e as informações fornecidas por Viviane e pelo invasor capturado, a polícia começou a fechar o cerco contra a organização de Marcelo Azevedo. Vários de seus capangas foram presos em operações sigilosas. A cada notícia, um pouco da tensão na mansão dos Han diminuía, mas o medo de uma retaliação de Marcelo ainda estava no ar. Eles estão chegando perto dele, Viviane. Taimin disse uma noite, parecendo mais esperançoso do que ela jamais o vira. A inspetora Silva acredita que em breve terão o suficiente para prender o próprio Marcelo. Isso é maravilhoso, Sr. Han. Ela respondeu, sentindo um alívio cauteloso. E muito disso, se não tudo, é graças a você, ele acrescentou, a voz carregada de uma emoção que ainda a surpreendia. Você nos deu coragem. Você nos mostrou que não precisávamos enfrentar isso sozinhos. Verônica, que ouvia a conversa, aproximou-se e, para a surpresa de Viviane, segurou sua mão. Você é mais do que uma babá para nós, Viviane. Você se tornou parte desta família no momento em que decidiu lutar por nós, pelo nosso filho. As palavras de Verônica, ditas com tanta sinceridade, tocaram Viviane profundamente. Ela, que nunca tivera uma família, sentia ali, naquele momento, um calor, um sentimento de pertencimento que lhe era completamente novo. A notícia que todos esperavam chegou numa manhã ensolarada. A inspetora Silva ligou para Taimin. Marcelo Azevedo havia sido preso ao tentar fugir do país. As principais peças de sua organização criminosa haviam caído. A derrocada fora completa. O pesadelo parecia, finalmente, estar chegando ao fim. Viviane sentiu lágrimas de alívio escorrerem por seu rosto enquanto ouvia Taimin transmitir a notícia a uma Verônica que chorava abertamente, abraçada ao marido. Lucas, percebendo a emoção dos pais e de Viviane, mesmo sem entender tudo, sorriu e abraçou as pernas dela. Aquele abraço infantil era a maior recompensa de todas. As semanas que se seguiram à prisão de Marcelo Azevedo trouxeram uma calma há muito desconhecida para a mansão dos Han. O sol da manhã parecia brilhar com mais intensidade. Os risos de Lucas durante as brincadeiras com Viviane soavam mais livres, e até mesmo o semblante geralmente sério de Taimin Han havia se suavizado consideravelmente. A ameaça que pairara sobre eles, como uma nuvem escura e pesada, havia se dissipado, deixando para trás um rastro de alívio profundo e uma união fortalecida pela adversidade. Viviane sentia a mudança em cada pequeno detalhe. Nas conversas mais relaxadas com Dona Célia, que até arriscava um sorriso discreto de vez em quando. Nos olhares de Verônica Han, que agora não continham mais desconfiança, mas um carinho genuíno e uma gratidão que ia além das palavras. E principalmente na maneira como Taimin a tratava, não mais como uma simples funcionária, mas como alguém de confiança, alguém cuja opinião ele valorizava. Numa tarde de domingo, enquanto Viviane e Lucas montavam um castelo enorme com blocos coloridos na sala de estar, Taimin e Verônica se aproximaram, um brilho diferente nos olhos. Viviane, podemos conversar um instante com você? Verônica pediu, a voz suave. Claro, senhora Han, Viviane respondeu, levantando-se, enquanto Lucas continuava entretido com sua construção. Taimin indicou o sofá. Por favor, sente-se. Viviane sentou-se, um pouco curiosa com a formalidade. Nós queríamos falar com você sobre... sobre tudo o que aconteceu. Taimin começou, procurando as palavras certas.
e sobre o futuro. Nós nunca teremos como agradecer o suficiente por tudo o que você fez, Viviane. Verônica continuou, a voz embargada pela emoção. Você salvou o Lucas, não uma, mas diversas vezes. Você arriscou sua vida por nós, pela nossa família. Você enfrentou perigos que ninguém deveria enfrentar. Eu só fiz o que meu coração mandou, Viviane disse com simplicidade, sentindo o rosto corar levemente. O Lucas é muito especial para mim, e você é muito especial para ele, Viviane, e para nós também, Taimin afirmou, olhando-a nos olhos com uma sinceridade que a tocou profundamente. Durante todo esse tempo terrível, você foi nossa força, nossa coragem. Você nos mostrou o que é lealdade de verdade. Houve uma pequena pausa e Viviane viu Taimin e Verônica trocarem um olhar cúmplice. Por isso, Verônica prosseguiu, pegando a mão de Viviane entre as suas. Um gesto que a surpreendeu e aqueceu seu coração. Nós queríamos te pedir uma coisa. Queríamos que você ficasse conosco, Viviane. Não apenas como babá do Lucas, mas como parte da nossa família. Viviane arregalou os olhos, o coração disparando no peito. As palavras demoraram um pouco a fazer sentido. Parte da família? Nós sabemos que você não tem família aqui, Taimin disse, a voz gentil. E nós gostaríamos de ser essa família para você. Queremos que esta casa seja o seu lar, de verdade. Que você tenha seu espaço, seus sonhos, e que saiba que sempre terá a nós para apoiá-la. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Viviane. Lágrimas de surpresa, de incredulidade, de uma felicidade tão imensa que mal cabia dentro dela. Ela, Viviane Souza, a órfã que nunca conhecera o significado de um lar, estava sendo convidada a fazer parte de uma família. Eu não sei o que dizer, ela conseguiu articular entre os soluços. Isso é mais do que eu jamais sonhei em toda a minha vida. Diga que aceita, Vivi. A voz aguda de Lucas interrompeu o momento. Ele havia se aproximado sem que percebessem e ouvira a parte final da conversa, os olhinhos brilhando de expectativa. Por favor, diz que sim. Assim você pode ser minha irmã mais velha para sempre. Viviane riu em meio às lágrimas e olhou para o menino, depois para Taimin e Verônica, cujos rostos expressavam uma esperança ansiosa. Sim, Lucas, ela disse, a voz ainda embargada. Sim, eu aceito. E então, virando-se para os Han, repetiu com toda a convicção de seu coração. Eu aceito. Com toda a minha alma! Verônica a abraçou forte e logo Taimin se juntou ao abraço, com Lucas se espremendo entre eles. Era um abraço desajeitado, cheio de lágrimas e risos, mas que selava um novo começo. Naquele instante, Viviane sentiu pela primeira vez em sua vida a segurança de um porto seguro, o calor do amor familiar, a indescritível sensação de pertencimento. Os meses que se seguiram foram de redescoberta. Viviane continuava cuidando de Lucas, mas agora com uma leveza diferente. Ela tinha seu próprio quarto, decorado por Verônica com um carinho maternal. Começou a estudar, incentivada por Taimin, que via nela uma inteligência e uma força admiráveis. Frequentavam parques, cinemas, viajavam em pequenas férias, não mais como patrões e empregada, mas como uma família. Às vezes, à noite, quando olhava pela janela do seu quarto para o jardim iluminado da mansão, Viviane se lembrava da jovem assustada e solitária que havia chegado ali meses antes, buscando apenas um emprego para sobreviver. Mal sabia ela que encontraria muito mais, um propósito, desafios que a fariam descobrir sua própria força e, o mais importante de tudo, um lar. Um lugar onde ela era amada, valorizada e onde finalmente pertencia. A vida, que antes parecia uma estrada escura e incerta, agora se abria diante dela, cheia de luz e promessas. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!